Fala galera, tudo bom? Estamos mais um episódio do Love Talk Podcast. Esse podcast que tem como foco a adoração, o serviço, né? Estamos muito felizes de estar mais um episódio aqui com vocês. Agradeço a vocês aí pela confiança, né? De estar acompanhando nosso conteúdo. E você ainda que não é inscrito, você venha se inscrever, né, no nosso canal do YouTube, se inscrever na nossa página do Instagram, né, que é @lovetalkpodcast, tudo junto, tá? Que o Senhor possa te abençoar com o conteúdo que vai ser gerado aqui, tá? Mas primeiro, né, eu quero falar do nosso patrocinador, né, que está nos abençoando muito, tá? É o Vem Estúdio, né? Essa estrutura maravilhosa, nós estamos aqui, né, gravando esse conteúdo para vocês, né? Se você tem um projeto, se você quer conversar sobre algum assunto, né, para trazer clareza, trazer, né, discernimento para as pessoas, né? Se você quer que sua voz seja ouvida, né, vem para cá, vem pro Vem Estúdio, né? Eles estão com condições especiais aí de pagamento, né? É um ambiente maravilhoso, eles têm abençoado muito a vida do nosso podcast e vem para cá fazer parte dessa família aqui você também, tá bom? E hoje o convidado é especial. Hoje o convidado é muito especial, né? A gente já se conhece há algum tempo, né? Faz parte da minha vida, faz parte da minha caminhada como líder de louvor. É, Me dá uns puxão de orelha de vez em quando. Meu padrinho de casamento é um cara que, né, que viu o crescimento do Douglas, né? Ele não vai me chamar de Douglas, vai me chamar de Quindim, mas vocês se acostumem. Os mais antigos vão me chamar assim, né? Eu gostaria de receber com muita alegria Adriano. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Fiquei surpreso até com o convite, não esperava, né? Mas estou feliz de poder estar aqui, de poder participar um pouco da sua vida. A gente já se conhece há algum tempo, né? Tem uma estrada aí, né? E, e no decorrer desse podcast a gente vai desenrolar isso aí. Vai relembrar, vai relembrar algumas coisas que a gente passou junto, né? Então, né, pra gente começar, eu te conheço, né? Marcelinho te conheceu agora há pouco, Isso né? aí. Marcelinho tá ali nos bastidores. Deus te abençoe, Marcelinho, né? E quanto pro pessoal aí, quem é o Adriano, né? Quem é o Adriano? Essa pessoa maravilhosa, simpática. Há controvérsias. Então, se apresenta pro pessoal aí, quem é você, né? Um pouquinho eu sei que você não está só, tem família, tem, né? Tem a Fernanda, tem o Cauã. Fala um Isso pouquinho aí. aí para o pessoal te conhecer. Então, eu sou o Adriano, uma pessoa normal, comum, né? Nada demais. É, Filho de Deus, né? Estamos aqui por conta disso, né? Sim, E assim, a gente vai falar muito sobre louvor aqui, né? Acredito verdade. eu, né? É um dos pontos fortes e chaves desse podcast, né? E a minha relação com louvor, ela começou muito cedo. Eu sou mineiro, sou de uma cidade mineira chamada Cataguases, e eu nasci e cresci nessa cidade. E eu tive uma infância, eu fui uma criança com uma saúde muito debilitada, né? Então a minha infância ela foi meio complicada. Eu tinha problemas respiratórios graves e eu vivia muito internado, tinha que tomar muita medicação, aquela coisa toda, uma cidade muito quente e tal. Parte da minha família, minha avó já era convertida, Assembleia de Deus, né? Eita glória. Tias, né? Tios já convertidos e tal. E a minha mãe também se converteu, assim, logo cedo. Eu não fui criado especificamente dentro de uma igreja evangélica, mas eu tinha muito conhecimento, envolvimento familiar com o evangelho, né? E e eu lembro que tinha uns 5 ou 6 anos, a minha mãe me levou num culto na casa de uma tia. Naquela época, não sei se você pegou essa época, mas naquela época,
os cultos, né, durante a semana, eles eram nas casas, Os cultos no lar, né? né, no Eu lar. lembro. Então a gente fazia, né, tinha aqueles cultos no lar, e minha mãe me levou no culto na casa da minha tia. E eu gostava muito dessa tia, né, gosto até hoje dessa tia. E chegou lá, ela me deu uma oportunidade. Olha bem, eu tinha uns 5 ou 6 anos, ela me deu uma oportunidade. E o que eu fiz com essa oportunidade? E assim, o meu coração, eu estava doido para ter uma oportunidade, que eu queria cantar, né? Eu queria cantar. E aí ela me deu essa oportunidade, eu fui lá e comecei a cantar. E aí a música que eu cantei foi: A formiguinha pega a folha e carrega, quando uma larga, a outra pega. Né? Então, e eu lembro que eu fiquei cantando essa música, né? E em looping, não acabava nunca, né? Porque eu queria cantar, né? E, e, e o pessoal achando engraçado, né? Porque era uma criança, né? E aí as coisas parecem ser mais engraçadas. E eu me lembro, né, que aí a minha tia, amém, amém, né, e tal, pra pegar o microfone, porque tinha um microfone, com aquelas caixinhas de som, né, aquela coisa que existia muito naquela época. E ali eu vejo que começou uma coisa queimando no meu coração em relação A ao música. louvor, à música, né, a essa coisa toda. Então, isso é algo que eu tenho muito claro na minha mente, sabe? Eu lembro direitinho do local, das pessoas, sabe? Usava-se pandeiro naquela época, né? E, e isso ficou muito forte na minha vida. Então começou, né, a minha trajetória, vamos dizer assim, no louvor, ali, nos 5 ou 6 anos. Eu acho que você introduzir a criança ali no ambiente do culto, no ambiente da igreja, eu acho que isso é muito importante. Eu também, né, fui introduzido muito cedo nesse ambiente. E igual você disse, né, que você tinha muito problema de saúde, né, em relação à questão respiratória. A música te ajudou em relação a isso, para você vencer esses problemas? Você chegou a tocar algum instrumento que ajudou? Então, aí andando um pouquinho mais para frente, porque eu me converti de verdade, né, que eu fui aceitar Uhum. Jesus, entender, né, o que que era, dos 14 para 15 anos, né? Eu morava numa outra cidade, que o meu pai foi trabalhar numa outra cidade, uma cidade pequena, uma cidade de 4.000 habitantes, em Minas também, chamada Descoberto. Eu morei nessa cidade durante 6 anos. E dos meus 14 para os 15 anos, eu tava aquele movimento das comunidades, né? As comunidades, aqueles louvores alegres, né? Aquela coisa toda. E em contato com pessoas na escola, eu recebi um convite para poder ir num culto. E aí eu fui nesse culto e ali eu aceitei Jesus. E aquilo começou a acender no meu coração novamente, né? Aquela chama. É, e aí, logo em seguida dessa conversão, eu me batizei e eu retornei para minha cidade natal, que é Cataguases. Então, quando eu retornei para essa cidade, eu me membrei na Assembleia de Deus, que era na época, acredito que até hoje seja a maior igreja na cidade. Hoje ela é uma catedral, a Catedral da Assembleia de Deus em Cataguases. E eu comecei a me envolver com os adolescentes, né? E Uhum. tal. Então, e na Assembleia especificamente, todo mundo canta, né? E então eu fazia parte do grupo e todos os jovens, todos os adolescentes cantavam. Então aquilo foi ascendendo muito. Eu ainda tinha algumas crises, não eram tão fortes como na minha infância, mas eu ainda tinha algumas crises, né? Eu passei uma boa parte da minha infância tendo que fazer muito tratamento, muito medicamento e tal. Mas aí, o que aconteceu? A igreja começou a montar uma banda. A igreja já tinha uma banda, essa banda ela ficou parada, e a igreja retomou essa atividade da banda. E aí, o maestro, ele começou a dar aula de música para quem quisesse. E a maioria dos jovens, né, e adolescentes foram para participar dessa aula de música. E eu cheguei um pouco atrasado, porque já estava rolando isso uns 6 meses. E aí eu me interessei, eu falei, eu quero fazer, eu quero participar. E, e aí eu comecei
a estudar música mesmo, né? Partitura. Partitura, o solfejo, tinha que fazer toda aquela parte para eu poder entrar. E aí eu tive que correr muito para poder alcançar o pessoal que já estava 6 meses na minha frente. E no final disso, os instrumentos começaram a chegar. Alguns eles compraram novos, outros eles estavam reformando, que a igreja já tinha. Os instrumentos começaram a chegar. E aí o maestro ele chegou com uma maleta preta assim e me entregou e falou assim: esse aqui é o seu instrumento. Eu não estava ligado nessa questão de instrumento. Eu queria participar, sabe? Eu queria participar, eu queria me envolver, né? E aí eu fui abrir. E o que estava dentro dessa caixa? Era um trompete. Nossa. Uma criança, um adolescente com Era um problema trompete, respiratório, né? tendo Eu que tava desafio aí, de tocar um trompete. sei lá, para os meus 16 para 17 anos, um trompete ali na minha mão. E eu peguei aquela maleta, fui embora para casa com a partitura na outra mão, maleta de um lado, partitura do outro, fui embora para casa e vamos começar agora a entender o que era aquele instrumento, né? Pegar a embocadura, começar a tocar, e os primeiros sopros não saíam nada, né? E o mais legal disso é que o pessoal da igreja, e tinha muitos conhecidos e até parentes, qual instrumento que você vai tocar? Ah, eu vou tocar trompete, E eu todo feliz, eu não tinha noção do que era um trompete. Eu não tinha noção do que era um trompete. E aí eu todo feliz, e o pessoal, mas você com problema respiratório, você vai conseguir tocar trompete? E aí, sabe, aquela coisa assim, sabe? E eu comecei a tocar, comecei a ensaiar e comecei a tocar de fato, né? A banda começou de fato a funcionar, né? Depois de um tempo, e a gente começava a fazer os louvores da igreja, né? Legal. Aquela coisa toda, eram Orquestrado, cerca né? de Muito 30 bacana. instrumentos, né? Então tinha tudo, tinha clarinete, tinha sax, tinha tudo. Praticamente era uma orquestra mesmo. E ali eu pude perceber que Deus havia me curado. Porque a partir daquele momento, eu não tive, nunca mais eu tive as crises que eu tinha antes, sabe? E para quem não sabe, né, o trompete, ele é um dos instrumentos de sopro que mais exige fôlego, tá? E na minha infância, eu às vezes, quando eu tinha crise, eu não conseguia subir escada, sabe? Eu tinha dificuldade para subir escada. Eu subia 2, 6 degraus e ofegante, né? aquela coisa, né? Muito cansaço, muito o peito muito cheio, aquela dificuldade de respirar. Para encher um balão de aniversário, eu tinha uma dificuldade, né? E aí você sair disso para você pegar um trompete, que é um dos instrumentos, e lá era assim, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro, né? O primeiro trompete, o segundo e o terceiro. O primeiro então, geralmente fazia solo, o segundo, né? Fazia a segunda voz. era de 2 em 2, né? Tinham 6. Eu fui o primeiro. O primeiro trompete. O que pegava as notas mais agudas, né? E nós tocávamos todos os hinos da harpa, né? Então, assim, eu conheci muito todos os hinos da harpa que nós tocávamos. E nós tocávamos também alguns hinos até que tocavam no exército. Então, nós éramos convidados para participar de desfile cívico, sabe? Inauguração da prefeitura. A gente estava lá, sabe? Então, a gente era muito convidado para ir para outras igrejas para tocar. Então, assim, eu fiquei um pouco mais de 2 anos participando dessa banda, e foi muito bom, foi muito bom. Cara, não sei se você sabe, mas o primeiro instrumento que eu aprendi foi o trompete. Ah, é? Essa eu não sabia. Eu tinha 12 anos, né, e era 11 anos, tinha 11 anos, e eu comecei a estudar no liceu, no centro da cidade. E quando eu vi a banda do liceu, cara, eu vi o pessoal tocando trompete, falei, cara, eu quero tocar isso. Eu quero tocar isso. E eu comecei a tocar. E eu lembro até hoje, aí eu comecei a fazer as notas, né? Mas a primeira música que eu aprendi a tocar no trompete, porque acontecia que aprender partitura. Só que a escola não tinha professor de partitura. E eu comecei a aprender partitura na igreja da Batista Central, aquela na Rua Dom Pedro, né? Então eu comecei a estudar lá com Paulo, acho que era Paulo Roberto o nome do rapaz, do trombonista. Ele me ensinou partitura e ele era muito amigo do Ezequias, que era o trompetista lá da Assembleia, da igreja que eu era. E ele falou, não, Douglas, vem aqui fazer um teste na orquestra. Eu lembro até hoje, Chuvas de Graça, a primeira música que eu aprendi no trompete.
Chuva de graça, lembro até Deus hoje. prometeu com certeza, chuva de graça mandar. Foi a primeira música que eu aprendi. Mas aí depois, né, acabou que a demanda foi maior para os instrumentos mais de corda, eu acabei mudando do trompete pro violão. Na época que eu ainda estava na Assembleia, mas o meu primeiro contato com o instrumento foi o trompete. É muito legal, né? É muito legal esse. E assim, parece que. Parece não, né? Deus vai nos colocando, vai trilhando um caminho, né? Onde a gente vai passando por várias situações aonde o Senhor quer mostrar, né? A direção de onde Ele nos quer, né? E o mais legal, e é uma coisa bacana aqui, que pode ajudar muitos, eu não era afinado. Eu já contei isso Uhum. para você, né? Algumas vezes. Eu não era afinado. Eu não cantava bem. Eu não tinha uma boa afinação. É, eu ia no bolo, né? Como a gente cantava em grupo, né? Com adolescentes e jovens, então todo mundo cantava, então ia em conjunto. Se tivesse que cantar sozinho, era uma derrota, né? E a questão do trompete, ele me trouxe uma coisa que a gente fala hoje, que é aquela afinação do ouvido, né? Você consegue pegar as coisas muito pelo ouvido. Então, a partir desse momento, a coisa começou a girar. Tem um episódio até engraçado que, ainda lá em Cataguases, nessa época, uma amiga que também tocava na banda, ela recebeu um convite para cantar num casamento. E aí ela falou assim, eu preciso de uma voz masculina, você não quer cantar comigo? Eu já até imagino o que aconteceu. Ah, senhor, pra quê, né? Aí eu falei, mas será que vai dar, né? Com medo, assim, né? E eu era muito tímido, né? Eu sou tímido, às vezes as pessoas acham que não, né? Pelo fato de toda a trajetória, quem me conhece acha, né? Olhando assim, acha que eu não sou tímido. Eu sou uma pessoa tímida e sempre fui muito tímido. E aí a gente ensaiava as músicas, eu nem lembro mais quais eram as músicas, mas assim, no ensaio ia. Tinha uma parte que eu cantava sozinho e tinha uma parte que ela cantava e depois os dois juntavam para cantar junto. E a gente ensaiou, ensaiou, ensaiou. E no dia do casamento, tem até que pedir perdão para esse irmão, que eu nem lembro o nome dele. Ele não era da nossa igreja, era uma outra igreja. E nós fomos cantar e quando chegou a minha vez foi uma tragédia. Foi uma tragédia, sabe? Porque o bom que eu cantava fora do tom, mas eu era do início ao fim. Era do início ao fim fora do tom. Então, foi terrível, né? Tinha um Para padrão, mim, não ficava tão ruim. pelo menos, né, não subia e descia, né? Tinha uma linha ali, era meio tom abaixo, mas era meio tom abaixo na música Sempre. inteira. Então, né? Mas isso ficou marcado também. Mas eu acho que isso aí, E todo mundo passou por isso, né? Eu também, uma vez, aprendendo a tocar contrabaixo também, o casal, né? O casal vai até vir aqui no podcast. Ele trabalhava comigo, ele até falou: Deus, toca baixo? Toco. Não vai tocar na minha igreja. Nossa, Jesus, horrível. Vou até, quando ele estiver aqui, eu vou até tocar nesse assunto, mas eu acho que todo mundo já passou por isso, nessa questão de a gente querer, né, ter a vontade, mas não ter a técnica, né? é, e isso é um fato importante, né? Porque, assim, num contexto geral, a palavra diz, né? Venha como está, né? Mas a gente precisa evoluir, né? Uma das características do evangelho e de que a evidência da salvação na nossa vida é a constante mudança, que a gente está em evolução e essa evolução ela não vai parar, né? Ela só vai parar, ela vai terminar, vai ser concluída quando Jesus voltar. E isso também tem que ser colocado dentro da questão que você sabe muito bem, eu sou totalmente contra dessa questão, é para Deus e foi de coração, né? Eu entendo essa expressão,
né? É para Deus, é de coração, mas eu vejo que a gente tem que evoluir, a gente precisa crescer. E isso prova, né, que, né, eu vim de uma linha que eu não tinha uma afinação, né? E, e eu fui evoluindo, né? Houve uma evolução nesse trajeto, né? E uma das coisas que prova que tem uma forma certa de fazer, que existe uma forma certa, a gente pode pegar, por exemplo, Caim e Abel, né? Caim foi lá, ele era agricultor, foi lá e pegou algumas coisas lá para poder oferecer para Deus, adorar a Deus, né? E levou aquela oferta. Abel era um pastor de ovelhas, ele foi, pegou o primeiro, o mais bonito, o melhor, né? E ofereceu para Deus. Ele louvou a Deus daquela forma. E a palavra é bem clara nisso, né? Que Deus aceitou o sacrifício de Abel, né? Mas ele rejeitou o de Caim. E aí a gente vê, né? A intenção de Caim, ela era boa. Ele fez algo, mas tem uma forma correta de se fazer, né? Tem uma forma ali que agrada a Deus. É aquilo, né? São os princípios, né? Os princípios, eles são imutáveis. E a gente... mas o que vale é a intenção. A gente vê Vamos também, falar de usar? Eu ia comentar isso. Né? Então, a arca estava sendo, né, levada, né, da casa de Abinadab e de repente os bois ali, né, a carruagem balançou e a arca ia caindo e Uzá colocou as mãos, tocou na arca. E a Bíblia o que diz aconteceu? Que a ira de Deus se acendeu sobre Uzá e ele morreu. Mas a intenção era boa. Mas o que eu acho mais incrível nessa passagem, né? A gente não vai entrar, sim. Entrar nessa história algo, da parte né? bíblica. A gente está dando uma pincelada aqui, é algo mais profundo do que isso. É que Abinadab ele era sacerdote, né? E Uzá ele era filho de Abinadab. Da linhagem. Ou seja, né? E a arca ficou lá e abençoou toda a casa. Então, aí a gente vê que a arca estava lá, mas Uzá ele não tinha contato, não tinha compromisso com a presença. Porque se ele tivesse compromisso com os princípios, com a lei do Senhor, ele ia saber que a arca ela não podia ser carregada em carro de boi, mas sim nos ombros. Né? Então, às vezes, a gente está próximo da presença, mas a gente negligencia a presença. Sim. É porque até eu estava assistindo uma palavra há uns 15 dias atrás, e essa palavra ela falava sobre o fácil e o correto, o certo. E ela falava muito da preguiça, a palavra. Porque a preguiça não é você não fazer nada. A preguiça é você fazer o que é fácil, o que não vai te dar trabalho, sabe? E não fazer o que é certo, porque fazer o que é certo dá trabalho. Verdade. Então, você já participou, né, da minha equipe, né? Nós formamos uma equipe juntos, né? E você conhece muito bem a forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer as coisas com muita dedicação. Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer maneira. Eu não gosto de fazer de qualquer jeito, né? Então, eu gosto de fazer o melhor, né? Então, nos nossos ensaios, né? E aí a gente entra nessa parte, né? Dos nossos ensaios, os nossos ensaios eles eram praticamente um devocional. Lembra quando a gente fazia os ensaios no sábado de manhã? Né? Eu acho que aquele tempo ele foi muito precioso para a minha vida, sabe? Foi muito precioso porque a gente tinha comunhão, a gente estava junto, né? E era algo muito, muito gostoso, sabe? De estar ali naquele momento, né? E eu lembro que a gente ficava, batia na música, né? E errava e voltava, né? Então, é muito isso, é dedicar para fazer o melhor para Deus, né? A gente precisa evoluir, né? Hoje eu não tenho condições. Beleza,
mas a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa investir nisso. Então, quem está envolvido, né, na música da igreja, na área da música, tem que ter todo esse preparo, sabe? Tem que se dedicar. Não eu lembro que eu brigava, né, com todo mundo, né? Poxa, gente, tem que ensaiar em casa, né? Aqui é a hora que a gente vai juntar. Então você ensaiou, né? O baterista ensaiou a sua parte, o guitarrista ensaiou a parte dele, né? O vocal treinou a sua parte da voz, da divisão, aprendeu a letra, pegou o ritmo, pegou a música. Então, a hora do momento do ensaio é o momento onde nós vamos juntar tudo que nós fizemos em casa. Então, tem que tirar um tempo para se dedicar a isso. O ensaio do Ministério de Louvor, ele não pode acontecer somente na igreja. Isso é um grande erro, né? Você precisa ter esse tempo sozinho, dedicar esse tempo para quando chegar, de fato, no ensaio da igreja, você vai só juntar o quebra-cabeça e tudo vai se encaixar. Então, o nosso ensaio, ele era até prático, né? A gente criou um formato de ensaio que ele era funcional, ele era prático. Então, as pessoas chegavam, aqueles que não conseguiam, a gente tentava entender o que aconteceu, mas aqueles que a gente via que estava fazendo corpo mole, a gente chamava para uma conversa, né? E de conversa jeito. eu sou bom, né? Então, a gente falou aqui do tempo que você estava em Cataguases, né? A gente acabou entrando nessa parte do louvor, mas quando assim você começou realmente na área do louvor, se você não quiser contar ou quiser contar a partir de Itaipava, o que aconteceu, que eu lembro que Itaipava também chegou numa situação bem, né, bem crítica quando você começou lá, né? Um pouquinho até antes de mim, né, uns 2 anos antes de eu chegar. Então, depois dessa parte da banda, né, que eu fiz parte dessa banda, eu saí da banda porque eu vim embora para Petrópolis, né? Então eu tinha completado ali meus 18 anos e entre 18 e 19 anos eu vim embora para Petrópolis porque era um sonho, era um desejo meu, eu não queria seguir a minha vida na minha cidade natal por questão de oportunidade e essa coisa. E nessa época, a gente que é jovem, a gente pensa muito na questão profissional, né? Que se formar. E aquela coisa toda. Então, eu vim embora, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui procurar uma igreja enfim, eu encontrei uma igreja. Essa igreja ela era na Paulo Barbosa. E aí eu comecei a frequentar essa igreja e assim, eu lembro que o mais engraçado é que as questões até de envolvimento com louvor e com liderança, porque na minha vida essas duas coisas elas caminham praticamente juntas, né? Elas sempre aconteceram de uma forma muito natural, sem eu me apresentar, sem eu falar nada. As pessoas vinham até mim e começava, sabe? Ah, tá precisando de louvor, tá precisando de líder, sabe? Aquela coisa assim. E aí eu lembro que eu me envolvi numa banda. Essa banda era um louvor muito bom na época. E eu me envolvi nessa banda, a gente começou a participar ali e foi muito bom, foi um período muito bom. E aí eu fui para a Igreja Batista Central. Eu fui para a Igreja Batista Central logo um tempo. E ali também eu comecei a participar do louvor, participei do louvor na Batista Central, né? E foi muito bom aquele período ali, Pastor o envolvimento. Dawson. Na época era o pastor Dawson, o pastor, né? E depois que ele passou pro Paulo Timóteo, né? E foi um período muito bom. O pastor Dawson é maravilhoso, né? E o pastor Paulo Timóteo também. E foi um período muito bom ali, até que eu mudei para Itaipava. Aí eu casei também, né? Nesse período eu casei, né? Eu sou casado já há 18 anos, eu tenho um filho de 16 anos, né? A Fernanda, minha esposa, um abraço, um beijo. Se não mandar, um abraço, um beijo. O Cauã, meu filho, já tá maior do que eu. Tem muito tempo que eu não vejo o Cauã. Acho que se eu ver o Cauã em Itaipava, eu não conheço o Cauã mais. O Cauã, ele já tá com o cabelo no meio das costas, quase já.
Pra você ter uma ideia, né, de como é que tá. Tá maior que eu, né? 16 anos, fez agora em dezembro. E aí eu me mudei para Itaipava exatamente por conta da saúde do Cauã, do meu filho, né? Nós morávamos no centro de Petrópolis e a cidade é muito fria, muito úmida, né? Petrópolis tem as 4 estações, né? Um Para dia, quem não conhece, né? Tem as 4 estações no mesmo dia, então assim, chove, faz frio, faz, né, calor, e tem sol, e vento, e neblina. russo, né? E tudo mais. E nesse ano, o meu filho, eu acho que o ano era 2011, 2012 aproximadamente. E o Cauã, ele começou com várias questões respiratórias e garganta, sinusite. A questão dele era muito garganta e sinusite. Garganta e sinusite. E nesse ano, ele tomou 12 vidros de antibiótico. Nossa. E aí eu falei com a Fernanda, tem alguma coisa de errado, e a gente levou ele num especialista. É, e aí a gente contou para esse especialista, e ele falou assim, olha, é um absurdo isso, essa quantidade de antibiótico. Ele tinha uma pediatra que acompanhava ele, e o médico falou, olha, é um absurdo, isso não pode acontecer, né? E uma sugestão que eu dou para vocês é, mude de cidade. Vocês precisam ir para uma cidade quente, porque o seu filho ele é alérgico ao clima de Petrópolis. Aí a Fernanda, né, já chegou em casa, nós temos que mudar, a gente tem que mudar, a gente tem que sair, e né, aquela coisa toda, porque para quem tem filho sabe, né, que a prioridade, né, a gente vai priorizando, né, é, é um ser indefeso. O Cauã tinha 4 anos, e aí eu falei com a Fernanda, vamos respirar, peraí, vamos respirar um pouquinho e vamos mudar, então, de Correias até Itaipava, porque O clima é o melhor, né? clima já é mais quente, é um clima diferente, embora é na mesma cidade, né, em Petrópolis, mas o clima é diferente. E aí nós começamos a procurar casa, e tem até um episódio legal nesse contexto, porque o Cauã tinha 4 anos, né? E a gente orava, né, todos os dias com ele, ensinava o Cauã a orar. E nessa época o Cauã ele começou a orar, pedindo a Deus uma casa, que nós morávamos num apartamento, pedindo uma casa com quintal, piscina e um cachorro. E aí ele, todas as noites que nós íamos orar, ele falava, Senhor, nos dê uma casa com quintal, com piscina e um cachorro. Todas as noites. E aí o tempo foi passando e logo depois a gente conseguiu uma casa em Itaipava e nós nos mudamos para essa casa, e um belo dia a gente estava ali e o Cauã mesmo chegou para a gente e falou assim, Deus ouviu a nossa oração. O Cauã já estava quase completando 5 anos, e aí ele falou assim, eu orei e pedi a Deus para nos dar uma casa com quintal, com piscina e um cachorro. Só falta o cachorro. E foi muito Cara, bacana. mas eu lembro, você falou, né, que Deus atendeu as orações do Cauã, mas realmente aquela casa era uma casa abençoada. Sim, sim. Porque, Ali cara, aconteceu muita a coisa, gente né? viveu momentos naquela casa. Foi. Eu não morava, quer dizer, praticamente a gente morava lá, né? A gente saía de Ali lá 2, 3 horas da manhã, é né? verdade. Ambiente, Era uma assim, igreja aquela casa. célula, né? A gente fazia célula, a gente fazia aniversário, a gente fazia churrasco, a gente fazia tudo lá. E, cara, foi um momento, assim, muito bom, porque eu lembro até hoje, que eu lembro que antes de eu ir na igreja, eu fui numa célula. Na Você sua foi na minha casa. casa. Foi na sua casa primeiro. Foi até o Eliseu, né? Falou: olha, pô, eu fui numa igreja domingo. Eu tinha ido pra Assembleia, pro culto. Ele foi lá na Metodista. Ele, pô, fui numa igreja, fui convidado pra uma célula, vamos. Aí foi no sábado, a gente pegou e foi lá na sua casa, na célula. Aí foi depois desse dia que eu comecei a frequentar que eu fui num culto.
Mas isso aí depois, mais pra frente a gente vai falar, né? Que foi praticamente automático, né? Eu cheguei no culto, na semana seguinte eu já tava no louvor. Foi. Mas Então, é até bom a gente esclarecer a questão que a gente tá falando célula, mas é porque a gente não tinha outro nome, né? Então tava na moda falar célula, mas não tinha relação nenhuma com a questão com a visão celular. com a visão celular, né? A gente se reunia, era um grupo que se reunia, né? E na verdade, tudo aconteceu, né, com a gente, né? E nós nos conhecemos a partir do momento que eu vim morar em Itaipava, porque aí ficou muito longe para ir para o centro, para a Igreja Batista. E aí nós começamos a orar a Deus e procurar uma igreja em Itaipava. E nós fomos em várias igrejas. E sabe aquilo assim que a gente, sabe, não sentia aquela paz no coração, né, de estar ali. E a gente visitou várias. E aí chegou um belo dia, a Fernanda falou assim, vamos ali na Metodista da Estrada das Arcas. E a Fernanda, ela não me contou nada, mas ela fez uma oração a Deus. Ela falou assim, ó, se for para nós ficarmos nessa igreja, eu gostaria que alguém chegasse perto de mim e me cumprimentasse. Porque em todas as igrejas que nós fomos, nós não fomos cumprimentados. Nós entramos e saímos sem sermos cumprimentados. Nós não fomos recebidos, nós, sabe, no final não houve aquela... de onde vocês vão? De onde vocês estão? Vocês são visitantes, né? Não houve, sabe? Foi quase que invisível, né? A gente entrava e saía na invisibilidade. E a Fernanda, dentro da igreja, ela fez essa oração. Já estava rolando o culto, né, na igreja. E aí alguém tocou o ombro da Fernanda. E aí a Fernanda abriu os olhos e a pessoa falou assim, a paz do Senhor, vocês estão visitando a nossa igreja pela primeira vez? E aí, sabe, no meio do culto, ali na hora, foi instantâneo, né, que aconteceu. E essa pessoa anotou o nome, né, o nosso nome, e depois o pastor, está nos visitando aqui, né, e nós fomos vistos ali, nós não fomos invisíveis. E ali começou a nossa história, né, na igreja metodista, né? E eu lembro que existia um ministério de louvor. Eu lembro que quando a gente chegou, a gente foi tão tocado ali naquele lugar que todos os cultos nós chorávamos, sabe? A palavra, a presença era tamanha. A Fernanda falava assim, eu não vou nem passar maquiagem mais, porque eu passo maquiagem borra tudo. E eu tô saindo, sabe? Tá ficando feio. As pessoas vão achar que eu tô com problema, mas assim, tá acontecendo algo muito especial naquele lugar. E aí nós entendemos, né, que aquele lugar, o Senhor nos queria naquele lugar. E aí ali começou toda a história, né? E aí é onde chega, né, até você, o nosso né? encontro. O nosso encontro, exatamente. Eu lembro que logo em seguida, né, que eu fui na célula e depois eu fui na igreja, eu lembro até hoje, cara. Eu entrei na igreja, eu tinha chegado, já tinha começado o culto, né? Na hora que eu entrei na igreja, vocês estavam cantando Canção do Apocalipse. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro que eu cheguei, cara, e a glória de Deus tomou a igreja, assim, sabe, de uma forma e que uma coisa que eu tava falando com o Marcelo, antes um pouquinho de tu chegar, eu tava vivendo um momento que eu tava sem propósito. Eu cheguei num teto que eu não conseguia passar mais dali. E eu falava, Deus, eu preciso de um rumo pra minha vida, eu preciso de um propósito. Eu servi, eu sei servir. Uhum. Mas eu preciso de um propósito, eu preciso entender por que eu tô fazendo isso. Né? E quando eu cheguei ali na igreja, cara, eu lembro que tu tava ministrando, era você ministrando, o Henrique, o Lucas na bateria, o Albino no teclado e o Juninho no violão. Lembro até hoje. E a Marcinha, a pastora Márcia e a Marcinha, a esposa do Albino, as duas cantando. Isso aí. Né? Nessa época, a Gisele fazia parte. Mas a Gisele, se eu não me engano, não tava. No outro culto, no outro dia, a Gisele tava. Mas, cara, eu fui tão tocado pela essa música, Canção do Apocalipse. Lembro até hoje. E eu chorava. E eu, na época, eu namorava a Thaís ainda, né? A gente não era casado. E a Thaís olhava pra mim, eu chorava. Eu falei, cara... Aí eu falei, ó... O primeiro culto, eu falei, cara, não sei
mas eu acho que é aqui. Falei, eu acho que é aqui, mas não vou deixar ninguém saber que eu canto, não. Deixa ninguém saber que eu faço nada, não. Deixa eu quietinho aqui, porque eu quero só participar. O legal é que assim, a gente chegou ali na igreja e já existia um ministério, né? Já existia, tava tudo funcionando, né? E assim, em menos de 2 meses, eu acho que não, eu não me lembro, eu não sou muito bom com datas assim, mas eu acho que em menos de 2 meses eu já estava liderando o Ministério de Louvor. Foi algo inédito que aconteceu, porque os cânones da igreja não permitia, né, que alguém com pouco tempo na igreja assumisse um cargo de liderança. Mas houve essa necessidade, né, e não tinha outra pessoa que pudesse estar ali, né? Então o pastor chegou, conversou e fez, né, essa proposta, né? Indecente. E, e eu fiquei meio assim em choque, porque tudo foi muito rápido, né? Aconteceu muito rápido. E eu falei, tá, né? Vamos ver, Vamos ver. né? Tal. E aí eu fui, né? Só que aí o que aconteceu? O ministério que existia na época, ele desintegrou totalmente. Ele desintegrou, né? O líder que era antes, ele foi para uma outra igreja, né? Não houve briga, não foi nada disso, mas o ministério desintegrou. E ficou só eu e o Henrique. Sabe? Ficou só eu e o Henrique. Então, assim, os cultos, os primeiros cultos ali, né, foram desafiadores, porque eu assumi um ministério Sem sem ninguém. ninguém, né? Aí o Henrique, ele é excelente O músico, Rick é né, e sensacional, pessoa e né? tal, e aí super calmo, né? Totalmente o oposto de mim, né? Que eu sou elétrico, eu sou ligado no 220. E aí o Henrique chegou pra mim e falou assim: Não, cara, eu vou te ajudar. Com a maior calma do mundo, Você né? E quase eu arrancando os arrancando os cabelos. cabelos, né? Eu falei, então, vambora, né? Vamos começar com o que a gente tem. E aí entra aquela parte que a gente estava falando, né? Que a gente precisa evoluir. É isso que Deus quer, né? É um desafio, né? Todos os dias a gente crescer, a gente evoluir. E assim, o pessoal que meio tinha afastado, alguns foram retornando e tal, e a liderança, ela é diferente, né? As pessoas são diferentes. Então, assim, quando existe essa troca de liderança, as pessoas sentem uma diferença, porque só existe um Adriano, só existe um Douglas, né? E é assim, e as pessoas são diferentes, a forma de liderar é diferente, né? E aí houve um choque muito grande na questão da liderança, né? Porque eu sou de uma linha mais dura, né? A minha linha de liderança, ela é uma linha mais dura, ela é uma linha mais rígida, não é uma questão de inflexibilidade, mas é uma questão de uma postura que eu acho que precisa ser moldada dentro do Ministério de Louvor. Por muito tempo, né, o Ministério de Louvor, às vezes, ele é visto como, é o pessoal ali, o baterista é isso, né? A gente sempre ouve, né, essas questões, ih, baterista, cuidado, né? Ih, né, o cara do violão, né? E aquela coisa muito assim de o pessoal do louvor não conhece palavra, o pessoal do louvor é só É. louvor, né? Não conhece Só Bíblia, toca e depois vai lá pra não é? fora. Tem muito essa questão. Então, assim, a minha liderança, eu queria é, aproveitar isso para que a gente tivesse a oportunidade não só de ser bom na questão da adoração, né? Estou falando bom, assim, de você fazer algo bom para Deus, né? Mas também ter conhecimento na palavra, de ter compromisso. Então,
a liderança ela passa por vários pontos, não é só chegar e ensaiar uma música, né? É uma questão de caráter, é uma questão de compromisso, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de vida com Deus, O testemunho é é uma muito questão de importante, né? testemunho, sabe? Então envolve várias outras coisas. Então, a minha questão com a liderança não é, meu amigo, eu preciso de você aqui para tocar o violão, preciso de você para tocar o teclado. Não, não, não. Eu preciso me envolver com as pessoas que estão comigo. E o maior exemplo disso é Jesus. Você vê Jesus com os discípulos, não era. Os discípulos se encontravam com Jesus quando ele fazia um sermão para as pessoas e depois cada um ia embora. Não. Ele ficava o tempo todo com os discípulos. Os discípulos andavam com ele, era o tempo todo isso. Você não via assim, e Jesus foi embora para sua casa. Não, eles estavam sempre juntos, Né? jantavam juntos, Eles estavam comiam sempre... juntos, Exatamente. andavam Então, juntos. sabe por que disso? Porque eu preciso, como líder, eu preciso conhecer você. Ter relacionamento. Eu preciso saber o que você está passando. Eu preciso de saber se você precisa de alguma coisa. Eu preciso... você precisa fazer parte da minha vida e eu preciso fazer parte da sua vida. Para a coisa ter uma conexão, sabe? Essa coisa de eu só me relaciono na hora do ensaio e eu só me relaciono na hora que eu estou no altar. Isso não existe. Isso não existe. Não existe esse tipo de liderança. Uma coisa forte que eu escutei uma vez é o seguinte, eu lembro que até uma pessoa na área de louvor, ela falou o seguinte, ela falou, Douglas, você sabe o que é um relacionamento sem compromisso? Aí eu falei, não sei o que é não, ele é prostituição. Então a gente vê no nosso Forte, meio, né? a gente vê no nosso meio, né, que as funções estão sendo prostituídas. Porque às vezes eles só querem, né, o serviço, mas não querem saber como a pessoa tá, como é que tá a vida daquela pessoa, como é que tá o psicológico. Então eu acho muito importante, né? Você disse é uma liderança firme, né, mas é uma liderança com princípios, né? Sim, Com sim. princípios de discipulado, princípios de vida com Deus, né? Princípios de embasados na palavra. Então, é um tipo de compromisso que, né, é aquele famoso, né, aquilo que a gente fala, né? Ajoelhou, tem que rezar. Então, ou você vai, ou você, né, ou você desiste, porque não é fácil, né? Você Eu acho que a prova disso, quando você vê uma liderança que de fato ela funcionou e que ela deu certo, é quando o tempo passa e você vê que tudo aquilo que foi feito, sabe? Eu acho que um dos grandes desafios da liderança é você gerar novos líderes, você gerar músicos, você implantar os princípios e deixar eles enraizados nesse grupo, nessa equipe, sabe? E hoje, quando eu olho, né, esse tempo todo, que são, né, quase 10 anos aí, eu fiquei 8 anos, praticamente, liderando a mesma equipe de louvor, né? E foi onde você entrou. Eu vejo que foi feito, tem um legado ali, porque deu continuidade, não terminou. Quando eu saí, não terminou. A coisa continuou, né? E verdade. voltando lá atrás, né? A gente começou a construir uma base estruturada e sólida, onde aqueles que entenderam o princípio, sabe, para poder participar, se envolver de fato, eles permaneceram. E aqueles que não entenderam isso, eles saíram. Aqueles que queriam o relacionamento, né, a prostituição, eles saíram. Eles não entenderam e saíram. E isso vai acontecer numa liderança, né? Eu acho que a liderança ela não é fácil, porque a gente pega pessoas diferentes, pensamentos diferentes, sabe? E isso não é fácil, porque você não tem como você agradar todos numa liderança. Não existe isso, sabe? Porque eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, o outro gosta de outra. Então não tem como você agradar a todos numa liderança. Mas quando a liderança ela é embasada nos princípios bíblicos, que você começa a implementar
os fundamentos bíblicos, aquilo que Jesus deixou, mostrou para todos nós, não existe, não tem como haver discussão, discórdia. Ou a pessoa ela vai se encaixar naquilo, ou ela não consegue se encaixar dentro daqueles princípios. Sabe? Então, isso é muito importante. Então, a gente foi criando, no decorrer desses 8 anos de liderança, uma equipe muito sólida. Eu ouvi várias vezes, né? Porque o ministério ele é fechado. Porque o ministério de louvor ele é um ministério fechado. Não, não é um ministério fechado. Nunca foi um ministério fechado. Quem quisesse, a gente até, em algumas vezes, a gente falava, quem quiser fazer parte do ministério pode nos procurar, né? A questão era, muitos não estavam preparados ou não queriam aceitar os princípios, os fundamentos para poder fazer parte daquele ministério. E aí é onde a gente volta naquela coisa de querer fazer a coisa de qualquer maneira. De querer fazer a coisa de qualquer jeito. Mas dessa forma não dá para mim. Beleza. Sabe por quê? Porque Deus vai enviar as pessoas certas. Deus vai preparar as pessoas certas. E aí o que aconteceu? Você chegou, né? A equipe começou a crescer. E assim, uma coisa que é importante, mesmo quando estava só com violão, e depois começou a ter teclado, né? E começou a ter o violão, e começou a ter a guitarra, e começou a ter outros instrumentos, a gente sempre fazia da melhor forma possível, a melhor qualidade possível, a gente estava tentando fazer. Sabe? Com o que a gente tinha. Os instrumentos não eram bons. A gente não tinha bons instrumentos. A bateria era muito velha. A mesa de som era uma mesa de som pequenininha, sabe? Muito antiga, né? Então, assim, tudo era muito precário, né? E a gente começou a fazer do limão à limonada, né? A gente começou a fazer algo acontecer. E mesmo com essa precariedade de equipamento, o poder de Deus descia. Sim. E foi o que você falou. As pessoas, elas chegavam no culto, né, durante o louvor, e as pessoas, assim... E eu não falo isso, não é para engrandecer a mim, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, os princípios que a gente colocou, né, para o ministério, para quem estava ali, eles eram tão fortes, eles eram tão verdadeiros, que a manifestação da glória de Deus acontecia no nosso ensaio, cara. Você lembra disso? Sempre. A gente sentia, antes de acontecer o culto, a glória de Deus manifestava no nosso ensaio. A gente não saía do nosso ensaio vazio ou de qualquer maneira. A gente sentia a presença. Tinha vezes do nosso ensaio, a gente sentia tanto a presença de Deus, até mais do que no culto. Eu lembro que a gente chegava e falava, nossa, esse culto não foi igual ao ensaio. Né? Ele não é demérito, mas né, eu acho que era aquele momento de entrega, era um devocional, era uma intimidade com Deus. Então, os nossos ensaios, eles não eram ensaios técnicos. Não eram ensaio técnico. Os nossos ensaios, o que nós fazíamos antes? A gente tinha um momento da palavra, cada semana um levava a palavra, lembra disso? Lembro. Né? Levava a palavra, a gente tinha 20, era curto, né? 20, 30 minutos ali de palavra, oração, né? E aí depois a gente ia pegar nos instrumentos, que a gente ia passar as músicas, né? Porque o ensaio a gente já tinha feito em casa, cada um já tinha feito em casa, né? E quando a gente começava a passar as músicas, na primeira nota, já o negócio já mudava, já era uma coisa diferente. Eu lembro que você gravava, lembra, no telefone? Tem os louvores gravados. A gente gravava e depois a gente ficava mandava pra gente, né? A gente ficava escutando as gravações, né? De como foi no ensaio. As ministrações iam muito espontâneo, né? Sim, Nosso ensaio era muito... E não sei se você lembra, tu lembra quando eu entrei no ministério? Então, eu lembro que você estava falando que você foi no primeiro culto, e eu não lembro se foi no primeiro, se foi no segundo, eu já cheguei até você. Não, foi no segundo culto. Teve esse primeiro culto, eu falei, na semana seguinte, eu falei, vou ficar quietinho, vou ficar só aqui. Falei, cara, o louvor tá tão bom que eu não quero participar, eu vou estragar tudo. Eu lembro que, eu não sei como, eu fiquei sabendo, não lembro. Eu acho que foi a pastora Márcia. Por quê?
A única pessoa que eu conhecia lá era a pastora Márcia. Possível. Porque na época eu fazia parte do louvor dos jovens e eu cantava nas congregações da Assembleia. E na época ela era da Assembleia de Deus de secretário. Eu acho que foi a pastora Márcia na época. É possível, é possível. Eu lembro que no final do culto eu cheguei pra você e já mandei assim, porque eu sou muito direto, Na né? lata. Tudo bem, meu irmão? A paz? E aí? O que você tá fazendo aqui? Foi desse jeito mesmo. O que você tá fazendo aqui? E... Não, eu vim visitar. Tô sabendo que você canta. A gente tá precisando de gente aqui pra ajudar. Nosso ensaio é sábado. Esteja aqui às 9 horas. Não foi assim? Foi desse jeito. E eu lembro que eu cheguei no ensaio, no sábado. Eu não sabia, nem sabia as canções que iam cantar. Mas eu lembro que quando eu ensaiei, as canções eu já conhecia. E justamente, cara, pra você ver, uma das canções que você cantou foi a canção que me fez chorar no culto anterior. Foi Canção do Apocalipse. Acho que tava em alta naquela aí eu época, cantei, né? eu lembro até hoje. Você pega aquele microfone ali e tal. Eu peguei o microfone e tal, tu começou a cantar. Na hora que entrou no refrão, eu abri a segunda voz. Então, tu sabe segunda voz, né? Aí, beleza, rolou o ensaio. Você falou aqui, domingo você canta, tá? Falei, mas não sou da igreja. Não, já conversei com o pastor Daniel, já liguei pra ele aqui, o domingo você canta. E não Isso, saí mais. Depois disso eu não saí mais. isso, Foi igual você falou, quando a gente tá no propósito, né? Quando é o local que a gente quer, que Deus quer que a gente esteja, as coisas acontecem de forma muito natural. sim, sim. É muito natural essa questão toda. É uma coisa legal também que aconteceu, né, na verdade, é que nós começamos a produzir os nossos músicos. E aí, essa parte você já pegou, né? Nós não tínhamos baixista, e a gente queria um baixista. E aí, a gente... o Anderson, Eu vi o Anderson. né? O Anderson, ele chegou, e ele chegou com violão, e aí a parte de instrumentos, né? Ela ficava muito na mão do Henrique, né? Eu falei, Henrique, eu vou cuidar de voz, meu irmão, louvor, as músicas que nós vamos cantar, e você... Porque, na verdade, o Henrique, ele era líder comigo, né? A gente estava Uhum. junto, né? Nessa caminhada. Então, o Henrique, ele é um cara muito sábio, muita sabedoria, né? E eu falei com ele, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar do vocal, eu vou cuidar das músicas e você pega com o pessoal aí dos instrumentos e tal. E aí chega o Anderson lá com o violãozinho pendurado e aí o Henrique falou com ele, meu irmão, tu vai tocar baixo. Não, mas eu não sei. Não, mas tu vem, tu arruma o baixo, tu vem que nós vamos te ensinar. E nós começamos a produzir, a fabricar, na verdade, né? A Músicos Esther, lembra da ali. Esther A também. Esther, aí logo depois veio a Esther, né? A Esther, ela fazia parte do grupo de jovens. Era juniores, Era né? juniores, mas já estava doida para vir para os jovens, né? E aí é uma liderança que também ela foi casada, né? Praticamente, porque eu e a Fernanda assumimos a liderança Dos dos jovens. jovens da igreja, praticamente na mesma época. Então, e aí, praticamente, os jovens que faziam parte do louvor eram os jovens também que faziam parte do grupo de jovens. Então, estava tudo muito conectado, estava tudo muito junto. E aí a Esther veio, e aí a Esther já gostava de bateria, eu falei, vai fazer uma aula de bateria, então. E aí, a Esther foi uma cria nossa que sofreu muito, E a né? Esther. Porque eu pegava muito no pé da Esther, A Esther e o né? João, lembra? Nossa, Ensaia, Joãozinho também. ensaia, né? E aí ela, não, eu tô ensaiando. E chegava na hora lá do ensaio, né? Ela não conseguia o ritmo, né? As músicas mais rápidas exigiam um pouco mais. Você vai ter que ensaiar mais. Se você quiser continuar, você vai ter que ensaiar mais. Não tem como. Teve também o Luiz, também começou com a O gente, né? Luiz, O então Luiz tá lá assim, comigo até foram, hoje. foram vários que chegaram, né? E, e entenderam, né, o propósito, entenderam como é que né, que funcionava. E assim, era muita bênção. Era muita bênção. Quando a gente começava a cantar, a glória de Deus, ela era notória, né, no ambiente.
E com isso também a gente começou a melhorar toda a parte de equipamento da igreja, né? Eu lembro que a nossa mesa era uma mesa antiga, a gente precisava de uma mesa melhor, né? As caixas estavam chiando, estava dando problema, e o microfone às vezes não tinha e tal. E aí a gente conversando com o pastor, a gente não tinha caixa, a gente não tinha, né, condições de fazer. E, e eu conversei com o pastor e deu a louca no pastor, ele foi no Rio e voltou com praticamente tudo. Ele chegou lá, tá tudo aí. Isso eu já não sabia. Eu lembro que tinha comprado, mas eu não sabia. E o pastor chegou lá com uma mesa enorme, sabe? Linda mesa, microfone Shure, sabe? E foi, e aí o pastor falou assim, ó, comprei, parcelei, agora a gente vai ter que pagar. E aí, assim, a gente instalou tudo, né? E arrumaram tudo lá, deixaram tudo prontinho. E eu me lembro que nesse culto, foi o primeiro culto, né? Com esse equipamento novo, né? E quando finalizou o louvor, aí era o momento da oferta. E aí o pastor me pediu, né, para fazer esse momento da oferta. E aí eu falei com a igreja, falei, olha, nós compramos equipamentos novos, é um investimento para toda a igreja, para melhorar o som que vai chegar, né, até vocês, melhorar a qualidade, tudo. E a igreja estava entendendo também, né, aquele movimento todo, aquela questão da gente lutar para fazer, né, o melhor com o que a gente tinha. E E aí a gente fez uma chamada para que a igreja pudesse participar desse momento e ajudar. E eu me lembro que aconteceu o momento da oferta e no final do culto o pastor ele falou para a igreja que aquela oferta daquele dia foi a maior oferta que a igreja já tinha conseguido em todos os tempos. Eu não sei bem, eu não me lembro, mas se eu não me engano, essa oferta pagava todo o material que havia sido comprado. Que a gente ia pagar em 10 vezes, sabe? Então, Caramba. assim, foi muita bênção. Então, a gente vê que Deus ele vai movendo, sabe? Ele vai trazendo essas... Quando é algo sério, quando nós estamos no caminho certo, quando nós estamos levando a coisa da forma que Deus quer que aconteça, as coisas vão acontecendo. E Agora, isso é muito lindo, isso acontecendo. eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que você vai lembrar e você vai rir disso. Você lembra do Henrique, quando ele esquecia as músicas? Henrique, nós vamos cantar. Vamos lá. Digno ao Cordeiro. Como é que é mesmo? toda vez, na hora que começava o louvor, Henrique, 1000 graus. Como é que é essa mesmo? Tinha que cantar um pedacinho da música. Então, eu tenho um sério problema de gravar a letra, né? Você sabe disso. Eu lembro disso até hoje é assim, cara. Até hoje lá na igreja é assim. Mas assim, eu ficava muito nervoso, né? Porque a gente ensaiava e a gente quer que tudo dê certo, né? E eu lembro que, assim, eu também me perdia. Então, assim, eu cantava com letra na minha frente. Você lembra disso, né? Que a gente não tinha um telão lá na época, a gente não tinha um telão para poder ver a letra, né? A gente tinha para a igreja, mas para os músicos não tinha. Então, eu carregava uma pasta com letras. Eu precisava de ter as letras ali porque eu perdia muito. E canção que eu já estava cansado de cantar, sabe? Música antiga e, assim, eu me perdia. Então, assim, eu entendo o Henrique. Eu entendo. Mas eu ficava muito nervoso, né? Porque hoje Essas né, questões. hoje é diferente a forma que a gente executa, né? Hoje a gente usa mais. Antigamente eram os playbacks, né? Hoje em dia, você que tá um pouquinho fora da área, hoje em dia tem os VS, né? São as faixas da música, então a gente tira aquelas
as faixas que a gente já tem e o restante continua. Então, o louvor tá mais cadenciado, né? Não vou dizer Hoje tá mais engessado. moderna, né? Eu vim de uma época que era mato, né? Então tinha que desmatar, né? Quando eu cheguei era tudo mato. Entendeu? Então tinha que desmatar a coisa. Agora o pessoal que tá pegando agora tá pegando uma molezinha, né? A coisa tá bem tecnológica, né? Tá, agora tá bom. Chegou na época do pandeiro, né? Pois é. Tinha orquestra de pandeiro, mas 30 pessoas na igreja com pandeiro. Uma vez nós recebemos na igreja, acho que você já tava, o irmão que tocava com pente. Tu lembra disso? Ele dobrava um papelzinho assim e botava o pente dentro e aí ele tocava e assim, era incrível aquilo, porque assim... Parecia um sax, né? Gente, aqui ele tinha as notas direitinho, ele sabia e não era fora não, tá? Eu ficava olhando para aquilo assim, falei, gente, o que tá acontecendo naquilo dali, hein? Um pente, um pedaço de papel e o irmão soprando aquele negócio. Cara, esse irmão ia em muitas igrejas, cara. Eu lembro na Assembleia, quando eu era pequeno, ele ia na congregação que eu era, esse irmão do pente, cara. Eu nem sei se ele deve ser, não sei se ele é vivo ainda até hoje, né, cara? Mas era incrível. O pessoal que tá assistindo aí, que provavelmente vai assistir, se você conhece o irmão do pente, coloca aí nos comentários. Você chegou a conhecer, Marcelo? Era incrível, Traga o irmão cara. Do pente aqui. Vamos trazer o irmão do pente que se ele for vivo ainda, porque ele já era bem velhinho, né? Ele era bem velhinho. Idoso, mas, ou parente, alguém, né, da família dele, mas era incrível, cara. Era muito legal. Mas foi um tempo, assim, de bastante aprendizado. E, sabe, eu cresci muito naquela época. Que bom. Coisa que eu não assim, de forma, assim, bem exponencial mesmo, muito. Sabe? E uma coisa assim que eu cresci, assim, sabe? Que foi um divisor de águas na minha vida em relação de entender a profundidade do que era o louvor, assim, principalmente no mundo espiritual. Porque às vezes a gente canta, a gente sente a presença, a gente sente o fluir de Deus ali. A gente vê que as pessoas estão sendo tocadas, mas, assim, quando a gente vê que realmente o louvor, assim, quando tá, né, realmente direcionado, quando ele abala as estruturas do inferno, eu senti foi na época do Aviva. Cara, na época do Aviva, cara, foi uma batalha espiritual, assim, uma coisa tremenda. E, sabe... Foi um divisor de águas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Aviva. Quando o Aviva, assim, ele veio, assim, né... Eu sei que a gente sabe que o Aviva ele foi gerado, assim, né, dentro de um ambiente muito profético, né? Mas, assim, quando deu o start, assim, na tua mente, explicar um pouquinho pro pessoal o que era o Aviva. Então... Tem que voltar um pouquinho atrás, que é a questão das nossas reuniões na minha casa, né? Então, todos os sábados, durante uns 5 anos, eu e a Fernanda abrimos mão do nosso sábado para poder receber na nossa casa os jovens e o pessoal do louvor. Então, nós fazíamos era tipo uma célula, né? A gente chamava de célula, mas era uma reunião, né? A gente queria igrejar ali, né? Era uma igreja. E esses jovens iam para lá e tal. Aí a gente fazia muita coisa, né? Naquela casa aconteceu de tudo, né? De tudo. E o pessoal não queria ir embora. O pessoal chegava lá, o pessoal não queria ir embora. O pessoal ficava. E ali começou um trabalho muito bonito, um trabalho muito legal, né? Hoje, muitos jovens que passaram ali já casaram, estão, né? Já têm família, já têm filhos. Eu sou um deles. E isso é uma coisa muito gratificante para mim, para Fernanda, vendo a semente que foi plantada naquela época, hoje elas estarem já dando frutos, né? E isso é muito bom. É muito bom. Não é uma questão de vaidade, mas é uma coisa assim, que eu fico muito feliz. Meu coração, sabe, ele fica muito acelerado, aquecido com tudo que aconteceu, com as pessoas que passaram na minha casa, que se envolveram nessas reuniões, né? E então, assim, você mesmo comentou que tinha dias do pessoal sair da minha casa 3 horas da manhã. Eu tinha que mandar embora. Vocês vão embora. Eu tocava todo mundo, abria o portão da minha casa.
Porque, assim, tinha uma área externa muito boa, né? Então a gente ficava, a gente fazia churrasco, a gente usava piscina, a gente jogava bola, a gente fazia festivais lá, lembra? Ah, lembro. Tinha de sorvete, tinha de não sei o quê. Lembro Tudo era motivo de de fazer um encontro, festa né? brega. A gente fazia de tudo lá. Então, assim, ali começou a ser gerado no nosso coração algo que a gente pudesse levar dali para fora, né? E trazer para dentro da igreja também. E a gente precisava de fazer um evento na igreja, né? Tinha que ter um evento anual e a gente, né, não sabia muito bem o que fazer. E aí a gente começou a orar. E aí Deus foi aquecendo o nosso coração em fazer um evento. E aí veio na minha mente a palavra Aviva e que nós completamos Itaipava. Então ficou Aviva Itaipava. Eu acho que até na época teve vários movimentos desse, fazendo Aviva, 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 com o nome das cidades, né? Só que o Aviva, ele começou muito antes do evento em si, né? Porque a gente começou a programar, a gente chamou todo o pessoal e a gente quis envolver toda a igreja. A gente não queria um evento de jovens ou um evento do Ministério de Louvor. Nós queríamos um evento da igreja. E aí nós começamos a envolver toda a igreja, a fazer reuniões e começamos a plantar, né, na verdade, uma sementinha no coração de cada um do que seria o Aviva. Então, o Aviva, ele aconteceu em nós primeiro. E isso foi o que eu achei de mais espetacular, né, nessa coisa toda, porque a gente queria fazer um Aviva para fora, E nós fomos mas avivados. ele aconteceu com a gente, né? E é isso, eu acho que para a gente poder passar algo, nós precisamos, primeiro, né, ser cheios para a gente poder transbordar e atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o Aviva, ele começou e a gente fez várias reuniões e aí começaram as reuniões de busca, né? E aí, nesse tempo, toda quinta-feira, a gente se reunia no salão térreo da igreja e aquilo começou a fazer uma zoeira muito grande na região onde estava a nossa igreja. E as pessoas começaram a chegar. Então começou um movimento muito grande ali dentro e Deus começava a operar no nosso meio. E foi um avivamento, um despertamento muito grande que houve ali, até chegar na data do evento em si. E o primeiro evento, porque nós tivemos 4 edições do Aviva, e foi um evento que a gente não entendia a proporção, sabe? Eu visualizava, assim, algo grande, né? Mas eu acho que foi maior do que o que a gente imaginava. Foi muito. Então, assim, a gente preparou salinha das crianças. A gente teve que pensar em tudo. Salinha das crianças. A gente preparou um louvor com músicas específicas, né, para aquele momento. A gente chamou convidados, né, para trazer a palavra bem... Nós somos criteriosos. E o mais interessante é que não tinha tema. Lembra disso? Não tinha tema. E você lembra que todos eles pregaram a mesma palavra? Eu lembro do primeiro Aviva que o pastor Helder e os outros pastores. Eu lembro do pastor Magano, Alex Magano, todos eles o pegaram. Alessandro. Alessandro pegaram sobre filho pródigo. Exatamente. Lembra? Mas nós não demos o tema. Nós não falamos sobre o tema. Era livre. E todos eles falaram da mesma palavra de forma diferente. E assim, foi algo... A gente preparou pessoal para o estacionamento, para cuidar do estacionamento, porque não coube carro, não, sabe? Ficou tudo entupido, não tinha espaço na rua. A gente fez convite para outras igrejas e elas vieram até nós. Então, assim, a igreja, ela foi lotando tanto que a gente começou a colocar cadeira nas laterais, cadeira no meio do corredor, cadeiras lá atrás. Teve dias do evento que tinha gente do lado de fora em pé. Até na galeria, que a gente não usava praticamente,
a gente teve que colocar gente lá, né? Porque não tinha espaço. Então, isso foi muito bacana. Foi algo que trouxe um despertamento muito grande para aquele tempo, para aquelas pessoas. E em todos os dias do evento, a gente teve várias pessoas que se renderam a Jesus, né? Então, houve cura. Teve pessoas ali que aceitaram Jesus ali, naquele evento, que estão até hoje com a gente na igreja, né? Que estão caminhando, né? E Então, isso foi eu fantástico. acho interessante também desse evento, né? As reuniões que a gente tinha, né? Às quintas-feiras. E não sei se você percebeu, cara. A maioria das pessoas que estavam envolvidas naquela reunião, igual a pastora Renata, pastor Beto, viraram pastores. Sim, Pastor sim, Marcelo, sim, né? Tiveram outros destinos, né? Deus ativou, né? sim. O ministério Houve de algumas aquilo dali, pessoas, houve um né? despertamento muito grande, né? E muitas pessoas se renderam à forma com que foi feito, né? A canção que a gente fez, né? Tinha uma canção específica no último, né? No fechamento do culto, no momento de fazer o apelo, a forma com que foi feito o apelo, né? Que não era simplesmente quem quer aceitar Jesus. Até hoje me marca esse apelo, até hoje. Então, a forma com que foi feito foi muito assim, Deus foi nos dando estratégias, né? E essas estratégias funcionaram. E ali, assim, pessoas foram curadas na alma, né? A gente tem vários relatos, a gente teve várias pessoas que vieram contar, né? Que não tinha bom relacionamento com o pai, e foi curado ali por conta da palavra, Então lá até hoje na sabe? igreja, sabia? Estão na igreja. Então, assim, foi algo excepcional, né? E eu vejo, assim, que foi muito para aquele momento, né? Foi algo que aconteceu naquele momento, precisava para aquele momento, e Deus fez o que tinha que ser feito. Cara, muito interessante. Né, a gente já vai caminhando pro final, né? A gente já tem quanto tempo, Marcelo? Caraca, 1 hora e Viu como é que voa? 17. Né? E a E gente falou aqui, deu uma não, pincelada. então, né, para gente concluir aqui o nosso pensamento, eu acredito que a igreja, né, o propósito da igreja metodista na época que a gente fez parte, né? Eu acredito que era uma igreja que tinha o propósito de restaurar, né? Ah, Eu sim. cheguei ali completamente sem destino nenhum, né? E ali eu pude entender qual era o propósito de Deus para minha vida, né? Através da tua vida, através da vida da Fernanda. E foi muito, 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 assim, sabe? Muito legal. Mas, assim, pra gente finalizar, ainda vou concluir, mas uma pergunta que eu fiz no primeiro episódio e eu gostaria de fazer para você também. Existe algum louvor, alguma canção, alguma experiência que faça com que você lembre daquilo que você foi chamado para fazer? Tipo assim, olha, às vezes eu tô meio aéreo, tô meio voando e de repente eu lembro daquela situação que aconteceu e Deus me traz de volta pro propósito. Existe alguma canção, algum momento, alguma experiência, às vezes, né, de cura, não só com você, com a Fernanda, com o Cauã, que você fala, olha, quando eu lembro disso, eu sei que Deus me chamou para fazer isso aqui. Primeiro que a gente aprende junto, né? Então, o crescimento, ele foi mútuo, né? Então, eu também tenho muito que agradecer a todos que passaram por esse período, porque foi um crescimento em conjunto, né? Então, isso não tem preço. Agora, essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta muito difícil, sabe? Um louvor que me leve ao propósito, né? Pode ser um louvor, pode ser uma experiência com Eu tenho Deus. vários louvores, eu tenho várias canções. É muito de tempo em tempo, de época em época. Eu acho que as canções elas vão se renovando, né? É, mas eu tenho um louvor que eu gosto muito e que eu falo até com a Fernanda que quando eu morrer podem cantar. Você sabe qual que é? Você tem um louvor, você sabe qual que é, Deixa eu ver. Teu nome é Santo? hein? Teu nome é Sabia. santo,
O teu nome é santo. Essa música é linda demais. Porque nós temos que lembrar que Deus ele está no controle de todas as coisas, né? E nós temos que entender aonde Deus nos quer, qual é o propósito, né? E para que seja cumprido de fato tudo. Então, assim, eu entendo que a minha missão ali ela foi cumprida, né? E a gente gerou vários músicos, geramos um líder, que é você, que ficou lá, né? E eu tenho certeza. E eu acho que o mais legal disso é quando você consegue gerar pessoas melhores que você. E eu vejo que você é um líder melhor que eu. Entendeu? E é uma missão para você que eu deixo aqui, que você gere novos líderes e que eles sejam melhores do que você. Amém. Não é Por muito quê? difícil, não. Porque é a continuidade, é o crescimento, que É é o que a legado. gente já falou aqui, né? É a evolução. Então, daqui para frente tem que ser melhor. Daqui para frente tem que ser melhor do que o que nós já fomos. Amém. Top. Top demais. Antes de encerrar, um dos motivos da gente ter te convidado, Adriana, é para poder honrar a tua vida, né? Opa, Pelo tempo, né, que você se dedicou a gente, a mim, não só ao louvor, mas também a minha casa, né? Minha família, né? Adriano é meu padrinho de casamento. Foi meu padrinho não só na igreja, mas também lá no religioso. E tá com a caixinha da minha aliança até hoje, está guardada. né? E é uma coisa que foi muito legal, né? No dia da... Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, assim. Foi muito legal. Quando eu casei, né? A juíza de paz, ela é até amiga do meu pai, essa juíza. Ela pegou, fez toda a cerimônia, né? No final da cerimônia, ela pegou quem vai ficar com a... Quem vai ficar com a caixinha? A gente, né? Trocou as alianças e tudo. Quem vai ficar com a caixinha? A gente não entendeu nada na hora, né? Quem vai ficar com a caixinha? Aí, eu vou ficar. Tá? Pegou a caixinha, ela, pra quando você quiser colocar, tirar essa aliança do dedo e colocar de novo na caixinha, você vai procurar essa pessoa. Isso aí. E foi a pessoa que não poderia ter ficado com a caixinha. Porque eu sei que se eu for querer botar a aliança lá de volta, eu vou tomar uma. Não tem jeito. Não tem chance de botar aliança lá de volta. Então, sabe, você faz parte da minha vida ainda, sabe, a gente sempre lembra, eu e a Thaís, a gente sempre lembra dos momentos bons que a gente passou lá na sua casa, na igreja, né, e a gente sabe que o ministério, a igreja, a obra, ela é cíclica, né, e realmente eu acredito que a gente tem que viver o tempo que a gente, né, o agora, como realmente se fosse o último tempo, mas não por questão de morte. Pode ser que aconteça, né? O Senhor chame a nossa senha e a gente parta. Mas porque acaba, né? Acaba. E o que resta é isso aí, as amizades, o que resta são os ensinamentos, né? O que resta é o legado. E eu acredito que aos trancos e barrancos eu tô continuando o legado que você deixou lá para mim, né? Honrar a vida também da Fernanda, que, né, não é fácil você tirar simplesmente durante 5 anos você deixar de sair, deixar de fazer as suas coisas, né? Deixar de passear para poder receber um bando de maluco dentro de casa. Né? Não é fácil, não, sabe? E é só realmente quem vive o propósito, quem entende o valor de uma alma, faz isso que vocês fizeram pela gente, tá? Muito obrigado. Eu acredito que esse vai ser, né? Não que os outros não sejam, mas para mim um episódio muito especial no nosso podcast e é isso. Obrigado. Eu que agradeço pela amizade, por tudo. Já tivemos conversas sérias, Verdade. né? Conversa de olho no olho. Conversa de vai que é a sua vez, É isso mesmo. né? Não, vai porque agora é com você. O meu tempo acabou. Lembra dessa conversa? Lembro. Essa conversa foi séria. Entendeu? Você está preparado. E outra coisa que aconteceu eu acho que nem o pastor na época
sabia quem seria o líder, Não sabia né? mesmo. Mas eu já sabia e eu falei com você. Lembra? Eu falei, é você, você está preparado, você está pronto, o meu tempo finalizou e agora vai que é sua. Mas assim, eu que agradeço a amizade, você e a Thaís estão no nosso coração, no meu, da Fernanda, do Cauã. Eu também não posso deixar de agradecer e honrar a Fernanda, Verdade. porque sem ela eu não conseguiria, né? Tudo isso que foi construído, tudo isso que nós fizemos, né? Ela, uma mulher muito sábia, uma esposa muito sábia, né? E sempre do meu lado, sempre andando junto comigo. Então, assim, eu tenho que agradecer a Deus pela vida dela, agradecer a ela e a todos que participaram dessa Verdade. loucura que foi esse tempo, né? Verdade. Foi um tempo de muitas coisas, né? E assim, eu fico assim, até sem graça de tanta coisa que você falou aqui de mim, entendeu? De tanta coisa que você trouxe, né? Mas fico honrado, fico muito feliz, Amém. meu coração fica muito feliz por algum tempo. Eu fiquei refletindo sobre vários momentos, várias coisas, né? E, e as suas palavras, elas trazem muitas coisas boas para o meu coração, Amém. tá? Então, eu fico muito feliz por isso. Amém. Estamos encerrando, galera. Obrigado por estarem com a gente até aqui, né? Se inscrevam, curtam, comentem, ativem as notificações aí no YouTube, né? Para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, tá? E até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau!